Existe um tipo de desaparecimento que é mais perigoso do que o martírio, mais silencioso do que a perseguição e mais eficiente do que qualquer guerra. É quando um povo não morre, mas deixa de ser lembrado. Depois de Najran e dos Banu Taglib, surge uma pergunta incômoda. Se o cristianismo árabe estava tão presente, como tribos cristãs inteiras simplesmente sumiram da história? Essa é a pergunta que vai nos acompanhar durante esse capítulo inteiro. Nós já vimos dois caminhos, o martírio e a negociação. Mas existiu um terceiro caminho, muito mais silencioso. Tribos que não fundaram reinos, não controlaram territórios grandes, não deixaram crônicas próprias e, por isso, quase deixaram de existir para a história. Mas os nomes existem, eles ainda estão escondidos nas fontes. Antes de citar esses nomes, você precisa entender algo fundamental. Essas tribos aparecem nas fontes de forma fragmentada, quase sempre em registros externos, sem crônicas próprias, sem poder político para gerar memória duradoura. Mas os nomes sobreviveram espalhados em crônicas bizantinas, fontes siríacas, listas eclesiásticas incompletas e relatos geográficos tardios. Esses documentos não queriam preservar a memória tribal árabe, queriam mapear populações relevantes para o equilíbrio regional. E é justamente nessas anotações laterais que os nomes aparecem. Eles não desapareceram, eles ficaram escondidos na margem da história. Os Banu Liad são uma dessas tribos cristãs árabes mais claramente atestadas. Aparecem no norte da Arábia, na Mesopotâmia e no que hoje é chamado o norte do Iraque, descritos como árabes cristãos por observadores externos, falantes de línguas semíticas integrados a redes cristãs orientais. Após o século VII, deixam de aparecer como identidade cristã reconhecível. Não eram lenda, eram tribo real, registrada em fontes bizantinas e siríacas. E depois, silêncio. Existiu já uma confederação tribal com grupos cristianizados já nos séculos IV e V, presentes na Síria, no Levante, no sul da Síria e no norte da Jordânia. Alguns ramos se integraram aos gassanidas. Outros simplesmente desapareceram das fontes como tribos cristãs independentes. Sabemos disso por registros administrativos e eclesiásticos bizantinos não hagiográficos. Isso reforma o valor histórico do registro. E o que faz uma tribo inteira deixar de ser registrada como cristã, sem deixar um único relato próprio? Os Banu Kalb são citados como fortemente cristãos antes e no início do século VII, na Síria Central e áreas próximas a Damasco. A tribo continuou existindo depois, mas sua identidade cristã coletiva deixa de ser visível. O mesmo acontece com o segmento dos Banu Judham, no sul do Levante. As referências à sua identidade cristã vão ficando raras e depois somem. Isso não indica que nunca foram cristãos, indica assimilação silenciosa. O silêncio posterior é a pista do apagamento. Banu Amila e Banu Bakra, nomes que surgem apenas de passagem em listas geográficas ou eclesiásticas, aparecem e desaparecem. Não porque não existiram, mas porque não tiveram poder para escrever a sua própria história. Antes do século VII, essas tribos compartilhavam características comuns: cristianismo tribal, não estatal, liderança religiosa local, sem proteção imperial direta, transmissão familiar e clânica da fé. Eram cristãos árabes, estrutura funcional, mas extremamente vulnerável. Quando a nova ordem política se consolida, essas tribos não tinham força militar, não tinham valor estratégico para acordos, não tinham líderes reconhecidos fora do grupo. Diferente dos Banu Taglib, não negociam como bloco. A adaptação acontece sem tratado,
sem registro e sem memória escrita. E é aqui que o apagamento deixa de ser teórico e vira cotidiano. Isso se traduz em abandono gradual da prática cristã, interrupção da transmissão regional e assimilação religiosa e cultural, perda da identidade cristã coletiva. Primeiro, desaparecem da vida, depois, desaparecem da memória. É um apagamento duplo. Citar esses nomes não é detalhe acadêmico, é um ato histórico, porque nomear é reconhecer. Reconhecer é resistir ao apagamento. Apagar o nome é completar a destruição. Essas tribos existiram, viveram como cristãos árabes e desapareceram como tais. Voltamos à pergunta do início. Como tribos cristãs inteiras simplesmente sumiram da história? Eles não sumiram, eles foram apagados. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se comunidades inteiras desapareceram, quem passou a contar a história da Arábia? É exatamente isso que vamos ver no próximo capítulo, porque o apagamento não foi apenas social e religioso, foi narrativo. E quando os nomes somem, a história passa a ser contada apenas por quem pertenceu. E se você quer saber mais sobre as tribos cristãs que desapareceram na Arábia, o link para o primeiro capítulo da série está nos comentários.